Bom dia, quarto ano. Hoje mais um dia de aula e sextou. Pois é, sextamos, não é isso? Enfim, para o aprendizado de hoje nós vamos trabalhar com o tema relevo, que também é elemento da natureza, ok? Assim como já sabemos que muitos elementos fazem parte, agora vamos compreender um pouquinho mais sobre relevo, certo? Vejam, na página 8, nós vamos encontrar este tema, o qual nós vamos abordar agora neste momento. No texto do livro de vocês, diz o seguinte, tá? Você viu que as ruas são ladeiras e que existem construções em lugares altos e em lugares mais baixos? Isso ele está perguntando de acordo com essa imagem, tá? Então, vocês verifiquem essa imagem e observem essa informação. Ou melhor, essa pergunta que é feita. Se você já prestou atenção nos caminhos que fez em seu dia a dia, notou que muitas vezes nos deparamos com lugares mais altos ou mais baixos, mais planos ou mais irregulares que outros. Essas diferentes formas do terreno são formas de relevo. Pois então, o relevo é a característica física do planeta Terra, certo? Característica física. Assim como nós temos características físicas, o nosso planeta Terra também possui. E essa característica física que o planeta Terra possui é o relevo. Então, aqui nessa imagem, a gente observa ladeiras, não é isso? Vocês conseguem visualizar ladeiras e ao mesmo tempo ver ao longe como se fossem serras e áreas que são mais planas, né? Já observaram isso? Pois é, o relevo, né? Exatamente o que acontece no nosso dia a dia, quando nós estamos andando, passeando por algum lugar, indo a algum lugar, a gente observa que há também esses mesmos componentes, né? De ladeiras, de subidas, de lugares mais altos, lugares mais baixos. Isso faz parte da nossa característica, faz parte da característica do relevo, certo? Pois então, provavelmente eu deverei mostrar algumas imagens para vocês, vou colocá-las, vou mandar, né? E eu gostaria que vocês olhassem, observassem, porque são relevos que nós temos no próprio Brasil, não é em outro lugar, né? Relevos bem característicos. Entre eles, um dos mais conhecidos é o Planalto da Borborema, tá? O Planalto da Borborema, ele está no interior do Nordeste. Então, Bom Conselho pega um pouco do início do Planalto da Borborema, certo? E esse Planalto da Borborema, ele está em uma altitude mais elevada, lógico, né? Porque falamos em planalto, certo? Parecido com serras. E o que é que acontece com esses planaltos, tia? O que tem a ver o Planalto da Borborema com essa situação toda? Veja, eu citei o Planalto da Borborema como um exemplo, porque o Planalto da Borborema está inserido no lugar onde vivemos. E a gente acha que é algo bem distante, que não está na nossa realidade. E pelo contrário, quando você visualiza essas serras ao longe, certo? Pode crer que é o planalto que você está observando, ok? E o planalto faz com que haja certas variações, não no clima, mas nas frequências das chuvas, porque devido à sua altura, as umidades, as nuvens carregadas, né, de chuvas, acabam sendo impedidas de adentrarem no interior do Nordeste. Isso causando algumas secas, determinando alguns climas, como semiárido, enfim. É importante que a gente ressalte
o planalto que nós temos, que pertence ao nosso interior nordestino. Bom, vendo isso, nós temos que lembrar, não sei se vocês estudaram, agora não me recordo, mas de forma bastante simples, o planalto se distribui entre três, né? Planície, depressão e planalto, ok? Estão constituídos assim, em planície, depressão e planalto. E cada uma delas possui suas diferentes variantes, no caso, são diferentes formas, características físicas, de como eles se formaram, de como eles se constituíram, tá? Aqui, por exemplo, pergunta-se o seguinte, logo mais embaixo, pergunta-se o seguinte: é verdade? O relevo terrestre é a forma como se apresenta a superfície do planeta Terra desde o fundo dos oceanos? O que é que vocês me dizem? Sim. Se a resposta por um acaso for não, é errada. A resposta é sim, tá? Essas elevações que nós costumamos ver, que é visível aos nossos olhos, de serras, planaltos, planícies, né? Essas elevações que o planeta Terra possui e que está nos continentes, eles também estão nos oceanos, certo? Logicamente, nós não conseguimos enxergar porque está no fundo do mar, então é impossível. Mas essas mesmas elevações também estão nos oceanos, ok? Então, existem muitas profundezas, quilômetros de alturas, desde o início até o seu final. Não somente na parte do continente onde estamos, como também na dos oceanos, certo? E aqui nós temos o seguinte, mais aqui embaixo, no 8, temos a explicação de planícies, planaltos e depressões. Se tudo der certo, né, eu vou enviar a imagem em que a gente vê com clareza as características de cada um desses elementos aqui citados, que só em dizer assim a gente não identifica, né? Fica muito no vazio. Mas a gente vendo a simulação ou o desenho, a característica física de cada um desses elementos, você compreende um pouco melhor sobre do que estou falando. Mas enfim, vamos ainda na teoria. Bom, planícies, caracterizadas por áreas planas, bem amplas, com pouca elevação e baixas altitudes em relação ao nível do mar. Ou seja, ela está bem próxima ao nível do mar. Não há grandes alterações. Planícies, plano, então, né, vamos associar, né, para ficar um pouco mais fácil, elas estão na altitude, ou melhor, está no mesmo nível, na mesma linha do nível do mar. Por isso são chamadas de planícies, tudo bem? Os planaltos são formas de relevos mais elevadas, também aplainadas, com altitudes variadas, onde se predomina o desgaste do relevo. Ou seja, nós estamos falando realmente de altura, de serras, vamos assim dizer, não seriam serras, tá? Mas estamos falando de algo bastante alto, predominante, tá? Que faz com que, por exemplo, no nosso interior do Nordeste, pelo Planalto da Borborema, a gente tenha essa barreira natural que impede que essas chuvas possam entrar, certo? Isso atingindo o interior do Nordeste, adentrando por sertão, ok? Agreste, sertão e assim por diante, certo? E depressões. As depressões têm altitudes menores do que as das áreas do seu entorno e até mesmo abaixo do nível do mar. Então, diferentemente dos outros dois, não está no mesmo nível do mar e muito menos não é alto igual aos planaltos. E um detalhe importantíssimo, para que a gente possa se lembrar quando ouvir falar, pelo menos, elas vão estar
em níveis abaixo do nível do mar. Entendido? Ou seja, já estarão abaixo. Então, isso é uma depressão, ok? Entendidos por aí? Enfim, aí continuando na leitura, as elevações recebem nomes diferentes, dependendo de altitude. As maiores elevações são conhecidas como montanhas. Há também os morros com menores altitudes em relação às montanhas. Uma sequência de montanhas é chamada de cordilheira. Não é isso? Lembram? Cordilheira dos Andes, né? Que está na América do Sul. Não só tem aqui na América do Sul, existe uma outra, tá? As serras são áreas elevadas do relevo, com presença de fortes desníveis. Já os vales são depressões bastante alongadas entre áreas de declive, caindo. Essa imagem que eu espero enviar, eu acho que vai clarear um pouco mais esses conceitos que eu estou dizendo aqui. Porque falando assim, realmente você fica sem encontrar. É como se você estivesse imaginando o que seriam e acaba não encontrando as respostas corretas, certo? Bom, aí aqui nós temos tudo isso que foi dito. Só que agora de uma forma mais didática, porque está sendo representada agora por essa imagem, essa gravura, tá? E aí nós encontramos todas essas informações de forma mais esclarecedora. Por exemplo, aqui nós temos o Planalto, tá? Este é um Planalto. Aqui nós temos a montanha, ok? Montanha. Nós temos as cordilheiras, porque são um conjunto de montanhas, tá? Morro, vale, planície. Então, nessa gravura, a gente encontra cada um dos que foram citados logo ali atrás, sobre o que significam. Ok, meus amores? Entendidos aí? Por exemplo, quando eu falo no relevo, como eu falei agora no Planalto da Borborema, ela faz com que a gente tenha algumas variações nos tempos, nos dias, né? Em relação voltando até para o clima. E isso faz com que, consequentemente, o ser humano se adapte às situações que vão surgindo de acordo com os climas, os relevos e entre tudo mais, né? Por que eu digo isso? Porque, vejam, quando a gente fala do relevo, precisa-se ter uma noção muito fiel, por exemplo, de onde poderíamos construir uma residência. Entendem? Então, assim, as características do relevo fazem com que a gente também tenha um conhecimento prévio de onde a gente pode construir, habitar, certo? Produzir, como a pecuária, a agricultura, entendem? Então, são pontos importantes que fazem com que o ser humano possa ter esse olhar clínico e não fazer onde não deve ser feito. Um exemplo, morros, né? Eu já falei muitas vezes isso. Os morros. Existem muitos morros em cidades, em especial em cidades grandes, né? Que as pessoas acabam projetando, por não ter outra oportunidade de vida, de qualidade de vida, digamos assim, acabam construindo suas casas nesses morros, né? Então elas ficam muito à mercê do clima, dos dias chuvosos que podem ocorrer. E esse morro, ele não foi feito para ser construído, né? Ali, se fosse, teria que ter uma arquitetura por trás para poder haver uma construção. Aí o que é que acontece? Já que estamos falando de morros,
As chuvas vêm, e vêm com força, dependendo do período. E esses morros que já estão desgastados, né, pelo homem mesmo, né, porque foi ele que tirou sua vegetação, enfim, e ali acabou construindo, ele acaba também sujeito a correr o risco de morte, de um desabamento. Compreendem? Então vejam, o relevo, ele nos faz repensar as atividades que nós temos que ter e as atividades que devemos empregar nos lugares corretos. Sejam elas atividades econômicas ou mesmo construção de imóveis, né? Então, tudo isso em conjunto precisa ser muito bem analisado para que não haja problemas futuros. Entendem? Por enquanto, é o que eu tenho a dizer a vocês, certo? Eu vou, se tiver alguma, se tiver não, provavelmente terão algumas imagens, mesmo que eu as mande, não se preocupem, porque eu vou estar explicando por áudio essas informações, dando noção do que eu gostaria de informá-los. E é só, as atividades que houver, eu envio para vocês da própria escola, não se preocupem, certo? Fiquem bem, se cuidem e tenham um bom final de semana.